Está sendo gravada a aula. Nossa aula vai falar sobre animais de estimação a partir de alguns textos e a gente vai tentar fazer correlações com o nosso contexto aqui brasileiro e local. Ficou ao meu encargo o texto Just Like Family, sobre multi-species family nos Estados Unidos, da Andrea Laurent Simpson, alguns capítulos. E Luciana Lambi encarregou-se do texto de Leslie Eve, More Than Human Families, More Than Human Families, e do texto sobre personalidade flexível da Daphna Charvertesh, que são textos que eu gosto muito e que estão dialogando sobre o mesmo tema. Qual é essa relação entre o Estatuto da Família, tal como ele se modifica nos últimos tempos, nas sociedades contemporâneas, e essa presença de outros não humanos, mais que humanos, animais de estimação, animais domesticados de estimação, e até que ponto se pode levar a sério, do ponto de vista sociológico e antropológico, esta denominação de família para ampliar esses entes não humanos, não obstante intensamente investidos de afetividade, de relacionalidade, de, enfim, com um estatuto de autoridade significativa. Então, sem mais delongas, deixa eu carregar uma das minhas apresentações, que é esse livro interessantíssimo, de Andrea Laurent Simpson, de 2021. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou compartilhar uma tela. Vocês vão me desculpar, mas a apresentação de hoje não vai ser tão enriquecida por imagens, né? Ela vai se concentrar no texto, porque trata-se de um texto que tem, enfim, um trabalho teórico bastante denso e que ele leva a sério pela primeira vez a ideia de uma família multiespécies como um conceito sociológico. E aí ela vai tentar contextualizar isso a partir de um ponto de vista histórico, demográfico, mas também etnográfico e sociológico, na medida em que ela se baseia em 35 entrevistas em profundidade com tutores de animais de estimação em diferentes estatutos definidos por categorias sociológicas de relação familiar, certo? Nós vamos ver com um pouquinho de mais calma, embora não haja como expor o livro inteiro, um livro bastante volumoso. Então, vamos tentar destacar algumas partes, certo? Então, é algo que é muito notório para as nossas discussões, e a gente pode fazer muitos cruzamentos com Donna Haraway, autora que Simpson cita, mas também com Anna Tsing, embora esse texto ele esteja mais restrito a uma relação privilegiada com determinados animais de estimação. Então, nesse sentido, ele vai numa direção divergente do trabalho da Anna Tsing, né? Embora ele tenha importantes convergências com a Donna Haraway, a autora a quem ela reverencia, cita, etc., diversas vezes ao longo da obra.
Então, a autora está tentando levar a sério essa ascensão dos animais, eles chamam de animais de companhia, essa é uma discussão que já era travada pela Donna Haraway desde o primeiro capítulo do Manifesto das Espécies Companheiras, ou Manifesto das Espécies de Companhia, em que há uma tensão que não é percebida ou não é colocada, ela não é situada no contexto brasileiro, no qual o uso dos termos parece ser mais flexível, entre animais familiares, pets, mascotes, animais de companhia. Então, a Donna Haraway vai dizer que a partir dos anos 70 há uma crítica ao uso desse termo pet, que é um termo que ele diminui a importância do animal de companhia, há uma importância marginal, há uma importância pouco valorizada, centrando-se exclusivamente num laço afetivo, sem levar em consideração uma ascensão da subjetividade no sentido do papel de sujeito que esses outros significativos tomam em nossas vidas, certo? E impulsionado pela literatura médica, o termo animal de companhia passa a gozar de um prestígio maior no mundo anglo-saxônico, como algo que uma ferramenta ou um agente, um sujeito que nos dá suporte emocional. Alguém que progressivamente dessas funções utilitárias passa a ascender ao papel de membro da família. E é esse membro da família que é uma discussão que ela incorpora problemas conceituais, problemas materiais, de extensão, de redução, de diversidade de situações, problemas relacionados a valores. Então, o que é preciso considerar é que esse não é um texto etnográfico, né? Ele é um texto cujos principais interlocutores são teorias sociológicas, tá? Mas teorias sociológicas robustas, que têm muitas zonas de interface com a antropologia, e nós poderíamos qualificar de utilização de métodos quali-quanti, né? Ela leva em consideração dados demográficos, leva em consideração dados econômicos, né, macro da indústria PET, leva em consideração a observação de valores, leva em consideração a emergência de representações na publicidade, no imaginário, que tem um caráter muito amplo e que, do ponto de vista sociológico, elas acabam sendo pensadas como vetores, e do ponto de vista antropológico, etnográfico, há uma discussão epistemológica de fundo, que não é a primeira vez que se trava, sobre a propriedade do uso de um enfoque teórico de mudança de um paradigma e que pode se afigurar, se apresentar como homogeneizador de situações tão diversas em termos de escala, em termos de costumes, em termos de realidades sociais, locais e até mesmo internacionais. Então, é preciso levar em consideração que esse livro ele está analisando as sociedades contemporâneas do ponto de vista de uma sociedade também
aplainada, né, reduzida a uma determinada escala mais genérica, que é a sociedade estadunidense, ou americana, ou norte-americana. Esses termos estadunidense, americano, norte-americano, para mim é como o uso do termo pet, animal de companhia, enfim, são termos intercambiáveis que, no final de contas, querem dizer a mesma coisa. A sua sustentação, você dizer, não vai chamar de americano, vai chamar de estadunidense, evidentemente que ela tem o sentido de um suporte político, né, para uma reivindicação de americanidade para povos que não são cidadãos dos Estados Unidos da América, etc. Agora, do ponto de vista do que nós poderíamos chamar de um senso comum, eles são parecidos. Eles fazem muito sentido para nichos intelectuais muito especializados. Então, é a mesma coisa, pet, companion, enfim, mascote, né? Em espanhol, mascota. E tem um ruído aqui. Esses ruídos me dispersam. Deixa eu pensar o que eu estava falando. Então, vou voltar. Então, ela fez pesquisa utilizando métodos qualitativos, mas também ela se utiliza bastante de métodos quantitativos, com tutores de animais, observou clínicas veterinárias e fez análise de conteúdo de publicidade em mídia, né? Ela tem uma base teórica muito robusta e interessante, né, onde ela está tentando desafiar um certo dogmatismo da teoria social a respeito do que é a família. Vocês me dão um minuto, porque eu vou trocar de fone, certo? Eu vou interromper a ligação, a gravação. Estou voltando à gravação. É importante falar um pouco da contextualização histórica sobre animais de estimação em diferentes sociedades. Então, de um ponto de vista antropológico, a diversidade é a regra, que é essa relação de estimação, e o quanto ela se identifica com a relação da membresia a uma unidade familiar, é uma discussão que ela mobiliza toda a tradição de estudos de parentesco, desde pelo menos Lewis Henry Morgan, depois Durkheim, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, Claude Lévi-Strauss, enfim, toda uma série de continuadores, né, dessas teorias. Nós temos teorias da filiação, teorias da aliança, de modo geral, as teorias antropológicas de parentesco, elas vão demonstrar que a diversidade é a regra, que as regras de casamento e de filiação, elas são essenciais para entender esse conjunto mais abstrato, ou seja, a sintaxe de com quem se pode fazer família, com quem não se pode fazer família. E o que eu estou falando é uma definição muito tradicional de teorias de parentesco, que são aquelas que se pode colocar numa notação, onde você tem os triângulos, os círculos, né, os diagramas identificando o tipo de relação que se tem. E, enfim, esse tipo de definição de parentesco, ele vai partir da ideia de que o parentesco é um conjunto de regras, né? Enquanto que as definições mais recentes, que com trabalhos de Donna Haraway, de Anna Tsing e da própria Andrea Laurent Simpson, elas vão valorizar o convívio e a negociação de pertencimentos e identidades
né, como o principal fator que define o que é família. Então, tem uma autora, antropóloga, chamada Janet Karsten, que vai falar do conceito de relatedness. Eu escrevi aqui, ó. Janet Karsten. Esse conceito ele é como se fosse assim, a ênfase na relação, mas é uma relação que se desenvolve dentro de uma estrutura de situacionalidade. E isso tem um importante cruzamento com a teoria do interacionismo simbólico, que é amplamente utilizada pelo texto de Lawrence Simpson. Então, pela definição que os próprios sujeitos fazem, a partir de seu sentimento, de sua noção de identidade, de relacionalidade, dizendo, por exemplo, que o cachorro é meu filho, ou o cachorro é neto, né? Então, estabelecendo essas relações que para muita gente não seriam literais, mas elas acabam tendo um peso, eu diria, ontológico, que constrói a substância dessa definição de parentesco e daí ganha importância, para além do anedótico, essa ideia de uma família multiespécie. A partir do convívio, a partir de teorias de identidade e de interação social e concepções, segundo elas, sistêmicas de família, né? Como um conjunto de relações na qual a alteração de um fator altera todo um conjunto. Daqui a pouco a gente volta a essa parte teórica, né? Então vamos aqui ao primeiro capítulo. Como é que a sociedade americana se voltou aos animais, né, sobre a nova família multiespécies. Como eu disse, ela tem um arcabouço teórico vigoroso, mas generalizante, né, e tem esses pecados da generalização, que depois nós examinaremos. E aí aqui eu estou fazendo um resumo muito esquemático. Então, ela vai dizer, olha, os animais de estimação, aí a gente toma o exemplo do cachorro e do gato, que é desses animais que se trata ao longo do livro. Não foi ela a primeira a estudar isso, né? Então tem a Harriet Hippo, no ambiente da Inglaterra vitoriana, que estudou, eu vejo aqui entre os meus livros, O Homem e o Mundo Natural, de Keith Thomas. Tenho também o Damien Baudins, que é, deixa eu mostrar a vocês. Aqui, que é a História dos Animais Domésticos, um texto em francês interessantíssimo. Tem uma versão virtual para quem se interessar, se é que eu já não a coloquei em nossa pasta. Tem o clássico do Jean-Pierre Dugas, O Homem e os Animais Domésticos, onde ele estabelece a noção de sistema domesticatório. Ele também é um advogado da inclusão do termo biodiversidade doméstica pela defesa da biodiversidade das raças de animais domésticos que o ser humano criou, né? Porque elas vão desaparecendo de acordo com realidades econômicas, e que esta biodiversidade tem as mesmas virtudes da preservação de outras biodiversidades de espécies silvestres. Esse texto da biodiversidade doméstica, ele foi publicado na revista da UNB, chamada Anuário Antropológico, aqui neste volume, que se encontra na internet. O texto de Dugas está aqui embaixo. A biodiversidade doméstica, uma dimensão desconhecida da diversidade animal. Nesse mesmo título, de 2012, tem
capítulo importante relacionado ao tema, que é a tese de doutorado de Jean Segata, nosso professor e colega de antropologia multiespécie, do programa de pós-graduação, antropologia social, orientador de alguns de vocês, que é os cães com depressão e seus humanos de estimação, que ele coloca questões muito semelhantes sobre antropomorfismo, humanização dos animais, e como isso é um processo que ele deve ser entendido do ponto de vista não tanto de uma definição abstrata, mas da sua materialização em relações simbólicas e materiais. E aí o Jean ele fez o trabalho no Rio do Sul, se não me engano, numa clínica veterinária. Foi a sua etnografia para o doutorado da Federal de Santa Catarina. E é um trabalho muito importante, a meu ver, sobre esse tema, sob a égide da grande influência que ele sofre na época da teoria do ator-rede, aliás, muito pertinente, né, do Bruno Latour. Então, para continuar nesse primeiro capítulo, a gente tem numa era pré-industrial, segundo o autor, os cães sendo utilizados como guardas, como caçadores, né? Os gatos como controladores de pragas. Então, ela destaca o papel instrumental de cães e gatos. E aí, com a Revolução Industrial, finais do século XVIII e todo o século XIX, nós temos uma diminuição dos papéis utilitários desses animais, um crescimento dos ambientes urbanos que avançam para anexar regiões, territórios dos ambientes rurais, né? Campanha, como dizem, campo, um aumento da população urbana e um início de prosperidade ao mesmo tempo, quer dizer, todas as contradições de classe, de êxodo rural, de proletarização, de criação de subempregos em bairros muito precários. Mas o que se nota, e outros estudos mostram, é uma grande afluência ou presença de animais nos ambientes urbanos. É aí que começam os modernos movimentos de defesa dos animais, a partir da década de 1820, na Inglaterra. Depois tem um congênere, uma outra entidade na França, e também tem entidades nos Estados Unidos, que são inspiradas por movimentos religiosos de origem protestante, que também eram movimentos que se insurgiam contra a escravidão. Tem, acho que, uma raridade, um livro que não tem uma versão digital, mas é um livro que eu comprei em Buenos Aires, e ele mapeia essa história dos movimentos de defesa de animais domésticos na Argentina, que é Los Perritos Bandidos. Proteção Animal de Sarmiento a Lei Perón. Ou seja, desde o século XIX, que é um livro muito interessante. Outro livro que eu comprei, que eu não sei bem se há uma versão virtual, que eu comprei agora no meu estágio, em outubro do ano passado, que é esse Revolução Animal, que é um livro de uma jornalista, né? De mascotas a integrantes da família multiespécie. Mas é um livro centrado sobre questões relacionadas a estilo de vida, mercado, aumento de produto
produtos, né, da produção, circulação e consumo de produtos para animais de estimação, que é um mercado bilionário, seja nas rações, seja nos serviços, seja em equipamentos e em outras coisas, tá? Em serviços veterinários, etc. Então, a Revolução Industrial, ela modifica esse estatuto dos animais de estimação, primeiro a partir de classe média, porque quem tinha, por exemplo, cachorros como animais de estimação, os hounds, né, eram aristocratas, mas também até hoje existe, né, o costume daquelas matilhas de cachorros que são criados para caça, raposa, na Inglaterra, eram coisas de nobres. Né? E aí é um fenômeno importante, vai aumentar a importância emocional, na medida que diminui o papel utilitário, dos animais domésticos de estimação, surgindo o conceito moderno de pet. E aí é um fenômeno com o qual nós podemos fazer uma correlação com a eliminação, pelo menos pretendida, do trabalho infantil entre os séculos XIX e XX. Eu não vou localizar o livro agora, mas eu tenho a autora, que é a Viviana Zelizer, e eu vou escrever o nome do livro. Chama-se Pricing, deixa eu ver se eu consigo. É o Priceless Child, é a criança que não pode ser mensurada no valor econômico. Como é que é o nome do livro? Eu estou pesquisando aqui. Chama-se Pricing the Priceless Child. É um livro referência, um livro muito importante dessa socióloga da economia familiar, tá? Por favor, vão anotando as referências, que elas podem ser muito úteis posteriormente para vocês. Então, por que eu estou citando a Viviana Zelizer? Porque eu acho que acontece um processo semelhante, né, com os animais, quando eles começam, animais de estimação, quando eles começam a ganhar esse estatuto de membro da família, do amor incondicional. Eu não estou dizendo que isso seja equivalente à prática à realidade material, mas começa a candidatar-se a participar de um certo ideário hegemônico a respeito do que é a família standard, especialmente nos Estados Unidos. Então, embora o serviço, tudo possa ser precificado, né, tanto as crianças como os pets não podem mais, né, porque a criança no século XIX ela poderia trabalhar 14 horas numa fábrica. Aí a autora vai mencionar que tem a Revolução Industrial, depois disso a institucionalização do animal de companhia, né, vai se desenvolver a indústria dos alimentos, da medicina veterinária. Em 2020, de 49% a 68% das residências americanas têm cães ou gatos. O Brasil rivaliza, não chega a esse ponto, mas em 2022 calculou-se a existência de 163 milhões de animais de estimação nos lares brasileiros. Esses dados são da indústria pet. Provavelmente eles mensuram a partir do consumo de serviços e produtos. Até que ponto isso vai refletir realmente todos os tipos de relação e o número efetivo do que conta e o que não conta como animais de estimação é uma questão aberta ao debate.
Aí tem uma coisa muito interessante aqui, ó, e que entra em discussão, inclusive, em projetos de lei no Brasil. São os animais reconhecidos legalmente em questões de divórcio, herança e dano emocional. Eu vou interromper aqui e vou passar uma outra. Como é que a gente interrompe o compartilhamento? Ah, vou fazer uma breve digressão. Eu acho que eu vou deixar para depois, né, para não interromper o fluxo da apresentação. Está um pouco lento aqui. Deixa eu avançar de uma forma um pouco mais acelerada. E aí tem um dado interessante, que é a chamada transição demográfica no século XX. Porque, baseando-se em Anthony Giddens e outros sociólogos que analisam a passagem de uma sociedade industrial ligada a modelos fordistas, que é a plenipotenciária das esperanças a partir do final da Segunda Guerra Mundial, cuja expressão máxima se dá no sonho americano e sua representação na década de 1950, mas que, claro, representava, por exemplo, nas propagandas, a família heteronormativa, branca, mas que espelhava uma ascensão social para um futuro seguro e garantido no mesmo emprego, né? Com, enfim, uma esperança de uma vida estável e que começa a incorporar animais de estimação como parte desta família, e que modifica-se a partir dos anos 60 e 70 pelo influxo de vetores que são vetores de transformação cultural, especialmente a contracultura, o movimento de oposição à guerra, os valores expressos pelos hippies, a contestação à autoridade, as convenções, a ênfase na singularidade, na interioridade e na busca da autorrealização como fatores que estão acima, inclusive, das aparências e da própria acumulação material. Isso passa a ser também parte de um ideário dominante capturado depois pelo capitalismo neoliberal. Isso é paralelo a uma mudança no status dos animais de estimação para a autora, em que eles passam a habitar esse espaço de uma intimidade autêntica, né? Tanto que surge aí uma série de representações de amor incondicional, de guarda responsável, um conjunto de normas difundidas pelo aparato veterinário, pelo mercado da indústria
para animais de estimação, mas também pelas regulações próprias de agências como a de controle de doenças, etc., para o controle de zoonoses. Esses animais eles passam a ser mais disciplinados e, ao mesmo tempo, mais interiorizados como membros da família estándar norte-americana. Isso tem a ver com declínio nas taxas de fertilidade, aí a transição demográfica, que é essa teoria que ela incorpora, desses autores, um adiamento no casamento e na maternidade, um aumento na coabitação e nos divórcios, e um foco na autorrealização individual e qualidade de vida. Né? Como é que se impacta? Né? Segundo ela, o aumento do número de lares sem filhos por escolha ou por circunstância. Os animais como filhos substitutos são um tema polêmico, né? Porque isso pode servir como uma categoria de acusação. E aí tem termos que não são de tradução fácil no livro, como, por exemplo, childless, que eu estou colocando aqui no chat, é um adjetivo, né, de quem não tem filho. Né? Não ter filho é childlessness, é um substantivo. E esse childless, ele primeiro é uma categoria demográfica, famílias sem filhos, famílias que não puderam ter filho, famílias que escolheram não ter filho. Mas essa escolha de não ter filho é uma escolha que, historicamente, é muito estigmatizada em nome da naturalização da relação filial de sucessão com seres humanos. Certo? E esse tipo de escolha carrega essa estigmatização. Mas aí surgem novas categorias que tentam reabilitar essa escolha como legítima, né? E aí passa a surgir o termo, eu vou escrever aqui, child free. Então não é uma família manca, uma família ao qual falta algo, que são os filhos, mas é uma família que não tem filhos também por livre escolha. Mas mesmo essas famílias que não têm filhos, isso é colocado, muitas vezes ao longo da obra, elas acabam reproduzindo formas tradicionais de família com os animais, é a avó chamando, né? O animal de estimação de neto, o tio de sobrinho, os animais entrando, e aí tem uma importância antropológica evidente, em dinâmicas rituais, né? De, por exemplo, aniversários, festinhas, luto, né? Tem o surgimento desde o século XIX de cemitérios para animais de estimação nos Estados Unidos e em outros países. Isso passa também, claro, a ser integrado nessa rede capitalista de serviços. Né? E tem uma coisa interessante, porque as residências, com o aumento da população, com essa transição demográfica, ou seja, se tem menos filhos, a oferta de residência, a arquitetura da residência passa a ser não uma casa com muitos quartos, mas um apartamento com poucos quartos. Muitas vezes uma família conjugal com um filho, ou no máximo dois. E, ironicamente, com espaço para dois carros, né, no estacionamento. Isso, das novas construções, isso é padrão. Então, você vai ter residências menores e mais compactas, onde esses animais que anteriormente eles habitavam um espaço fora do espaço doméstico, eles passam a circular na intimidade.
Eles passam a viver pelo mero prazer do convívio, muitas vezes dormindo junto com seus tutores. Há também uma crítica a, se eu não falei, a ideia de que se deva chamar de dono de um animal, né, os tutores, mas tem uma reação de entidades como a American Veterinary Society, né, a Associação dos Veterinários Norte-Americanos, que a ideia de dono, ela implica a ideia de propriedade, só tem uma responsabilização se tu tiver essa ideia de propriedade para eles, isso é contestado. Tudo isso, ela vai falar também do desenvolvimento de uma infraestrutura urbana, pet-friendly, né, cada vez mais evidente, como nós vemos cachorros passeando no shopping, cachorros viajando de avião, gatos também, né, hotéis que têm essa estrutura, quer dizer, tudo para um estilo de vida que não é o das classes pobres, das classes populares, né, sempre um estilo de vida a partir de classes que são mais socioeconomicamente mais afluentes, que acabam difundindo seus padrões como se fossem padrões universais. Né? Você tem uma humanização da prática de contato, quer dizer, você tem um conjunto de cuidados, uma moralidade que determina esses cuidados e que cobra esses cuidados, né? Esse estilo de vida urbano. E aí ela vai se basear no Clinton Saunders para dizer que ele vai falar em minding animals, né? Por quê? Porque ela tem uma crítica virulenta ao antropocentrismo da teoria sociológica. E ela vai citar o Max Weber, o Durkheim, George Herbert Mead, o interacionista Brunner e outros, para dizer que eram todos antropocêntricos, que eles não consideravam o animal como um outro significativo. Porque achavam absurdo que se pudesse atribuir mente, subjetividade, intenção, emoções, diálogo, linguagem, comunicação, não uma linguagem humana, mas respostas significativas, né, e um ajustamento mútuo, aquilo que aparece na Dona Haraway, né, com a discussão das espécies companheiras, né, de como esse devir com vai nos constituindo de forma singular nas histórias específicas que constituímos com os animais que pertencem a essa relação de companheirismo. E aí se atribuem personalidades a... Um fato historicamente importante é a atribuição de nomes individuais aos animais. E aí um estudo mostraria que ao longo dos últimos 50 anos modificou-se muito o nome que se dava aos animais de estimação, de nomes de duas patas, Dudu, Fibra, etc. Se dá nomes que são atribuídos a pessoas. Por exemplo, meu gato é o Bartolomeu. Não me lembro bem porque me pareceu bonito esse nome. Então, até chegar no momento que, como no Brasil, tu tem um registro que se inicia de animais domésticos de estimação, registro nacional, que pode fazer, etc. Um conjunto de tecnologias e serviços que vão, ao mesmo tempo, individualizar, registrar, mas também construir objetivamente, através de redes sociotécnicas, a substancialidade desses personagens das nossas vidas cotidianas. Tá? Novamente, sempre com a ressalva de que isso não vai traduzir os diferentes graus com que as populações, vamos dizer assim, não centrais, progressivamente mais periféricas e não identificadas com esse ideal hegemônico, vão ter com os seus animais, né, com os quais coabitam. É preciso ter muito cuidado do ponto de vista etnográfico para não patrulharmos, para não moralizarmos, embora
Ninguém está pedindo que se abra a mão de sua moralidade, tem muitas coisas absurdas, mas para não projetarmos no outro aquilo que falta no eu. E inversamente. E aí é importante, quer dizer, a família é uma construção social em evolução. Então, se tem famílias monoparentais, famílias que são arranjos, né, menos convencionais, famílias homoafetivas, quer dizer, uma priorização de laços emocionais sobre critérios convencionais. E aí ela diz, olha, a família multiespécie ela deve ser entendida como parte de um espectro mais amplo de diversidade familiar. E as resistências estão aqui. Visões antropocêntricas que rejeitam animais como família. E aí é interessante, tem muitos adestradores que são influencers, que ficam dizendo, não trate seu cachorro de tal forma, porque você vai ter um determinado resultado negativo em termos de comportamento. Ele é um cachorro. Então, volta e meia aparecem discursos, especialmente na relação com cães, para expurgar, extirpar as consequências comportamentais e os modos de relação familiares, né, de paternização, maternização com cães, mas poderiam ser com gatos, em nome de uma ciência natural que vai dizer como é a melhor maneira de relacionar-se ou de enquadrar o seu cão ou o seu gato no molde civilizado. Então, de certa forma, esse combate a isso que nós poderíamos chamar essa antropomorfização progressiva do animal como membro da família humana, e nós, né, reconhecemos que ele é diferente, mas ao mesmo tempo, ao chamar de filho, nós estamos antropomorfizando, nós não estamos nos chamando de matilha, e essas pessoas elas vão dizer que, na verdade, a gente tem que entender como matilha e com regras que estão na natureza, etc., que é errado. Então, essa naturalização também antropocêntrica, né? Sem discutir o mérito, enfim, consequencial desse tipo de atitude, né? Ao mesmo tempo, críticos da área do direito vão falar que essa definição de uma família multiespécie, porque tem projetos de lei em torno disso, inclusive no Brasil, isso vai trivializar a paternidade humana, porque os argumentos jurídicos em prol da família multiespécie, eles têm a ver com a chamada paternidade afetiva, como você quando adota uma criança, você tem uma paternidade afetiva que vai conformar um laço substancial. Não é um laço biológico, mas quem diz que o laço biológico tem que ser o modelo de todos os laços? E que isso seria uma trivialização da paternidade humana. Problema, então não tem problema. Não tem problema. A gente vê o que fazer, tá? Fica tranquila. E adiante. Aí tem um outro capítulo que o Cadela ama que leiam para ela, né? Sobre pais sem crianças e seus filhos animais. Aí ela vai situar determinadas mulheres que escolhem ou adiar ter filhos ou não ter filhos em nome de
carreira, estilo de vida, preocupações ambientais, enfim, circunstâncias environmentais, como infertilidade, condições médicas, fatores econômicos, enfim, que os animais preencheriam esses vazios emocionais e sociais. E é interessante porque ela vai examinar o que chama de práticas de parentalidade animal. Então, ela vai discutir essas interações e vai mostrar que tem uma teoria, tem a consolidação de identidades a partir daí, a partir de práticas. Né? Não é só a partir de uma representação do animal, mas é a partir de uma conformação cotidiana em termos de interações e práticas. Né? Então, tem leitura de histórias para dormir, o que ela chama de codormir, né? Proximidade física. As rotinas estruturadas, quando é que você passeia, quando é que você vacina, quando é que você leva, enfim, para a creche ou para o passeio diário, quantas vezes, como que você alimenta, em que horários que você alimenta. Então, essas rotinas são rotinas de parentalidade. Quando é que você socializa? Parques para cães, ela vai mencionar os play dates, né? Também, são esses dates para animais, evidentemente que não são castrados, né? Para dar o match. Também tem as ritualizações, quer dizer, você tem aniversários, você tem dias de adoção, você tem álbuns de fotos e registros de primeiros momentos. Deixa eu interromper e mostrar algo interessante para vocês. Estão conseguindo ver? O diário do meu pet, que tem os diários para as crianças. Né? Então, aqui você tem da Disney, né? Você tem aqui o perfil do pet. Nome do pet, escolhi esse nome porque espécie, a raça, o gênero, data de aniversário, a data de adoção, a cor, o porte, as informações adicionais, curiosidades sobre o meu pet, como você tem esses diários para crianças. Né? Coloque aqui uma foto do seu pet. Então, isso é feito para crianças, porque isso é muito importante. O pet é considerado muito importante na socialização infantil. E as crianças constroem certas percepções de respeito e valorização do cuidado e da relação com outros a partir da relação com animais de estimação. Muitas teorias em psicologia vão falar sobre isso. Preferências do meu pet, o que ele gosta, o que ele não gosta, gosta de dormir aonde, os brinquedos favoritos, contatos de veterinário, alimentação, regras de alimentação, o que aconteceu nos primeiros meses, receitas de petiscos, saúde, higiene. Então, ele está ocupando, temos ficha médica, ficha dos vermífugos, antipulgas. Esse tipo de coisa seria impensável tempos atrás. Assim como manuais para entender o seu animal de estimação. Entenda o seu cão, por exemplo. Vê se tem algo que eu poderia mostrar. Eu tenho alguns livros antigos que não estou localizando aqui de imediato, mas esses livros viam o animal de estimação, especialmente o cachorro, né? Eles eram livros voltados para cachorros, né? Esses manuais de especialistas dos anos 1930, por exemplo. Então, o cachorro era fora da casa, tinha regras para a construção da casinha fora da casa. Tinha, inclusive, regras para matar o animal, se
fosse o caso. Regras para alimentação, etc. Então, não tinha essa infantilização, no sentido de uma antropomorfização que associa o pet à infância. Na creche eu tinha um caderninho diário da creche, onde contávamos o que tinha de acontecido na creche. É a mesma coisa. Como você tem manuais comerciais Pet na Estrada, guia de produtos e serviços pet friendly, onde você tem acessórios, produtos, serviços especializados, mala, equipamentos de transporte. Aí tem a propaganda das lojas, evidentemente. Então, tem inúmeros exemplos. Tem como é que se cria um filhote de gato, por exemplo. Se supõe que são manuais também de civilidade. A civilidade que os animais se devem incutir deles, mas de como, por exemplo, uma criança, ao se relacionar com o animal, ela adquire um sentido de civilidade, né, de cidadania. Mas, ao contrário disso, como a violência contra os animais é cada vez mais universalmente indiciária dentro do ambiente doméstico de uma rotina de violência doméstica. Inclusive, a criança reproduzindo essa violência contra animais, como ela está exposta a uma situação. Isso é indiciário dessa situação de violência. E algo que eu comentei com Maria Paula ontem, que está também aqui nos textos, que é a relutância, por exemplo, de mulheres que sofrem violência doméstica em sair de casa num relacionamento abusivo se não levar o seu animal de estimação. Porque é comum que o companheiro abusivo ele use o animal para chantagear a mulher, ou ele puna a mulher através do animal, assim como ele pode punir a mulher através das crianças. Isso é um tema enorme, de uma grande importância social, quer dizer, mostrando como essas relações familiares com animais de estimação, elas vão também traduzir essas problemáticas sociais muito dramáticas, né? Algo sobre a base teórica, né? Você tem uma teoria da identidade em sociologia, a identidade como um conjunto de papéis sociais internalizados, desse cara, o Sheldon Stryker, né? Não é um autor que a gente leia em antropologia, mas na antropologia, desde o... Como é que é o nome do autor? O Friedrich Barth, que é um autor importantíssimo, que eu vou escrever o nome dele aqui, que ele trabalha com identidade étnica. Eu estou colocando o nome dele no chat. E no Brasil, um dos primeiros autores a trabalhar com esse conceito, vamos dizer, diacrítico de identidade. É um conceito no qual o outro é o conceito interacionista de identidade. A interação com o outro define a identidade do eu. Conceito bastante comum e bastante disseminado
inclusive na psicologia. Mas essa identidade diacrítica, muitas vezes em tensão, algumas vezes numa relação mais harmônica, ela é essencial para essas teorias da identidades que se formam através da interação social e que vai salientar os papéis, como, por exemplo, papel de pai, de mãe, né? Mãe de gato, mãe de cachorro. Né? E aí ela vai se utilizar de termos como atores pensantes, né, do Clinton Sanders, que é o Minded Animals, né, ou Animal Selfhood, né, que não é bem a identidade, mas é o si do animal, né, a personalidade do animal, como que tem personalidade humana. É muito importante para ela o interacionismo simbólico, por isso ela observa essas relações, né? Você tem a cocriação de significados pela interação, você tem os comportamentos animais interpretados como expressões de amor e de confiança. Não se esqueçam da Janet Karsten, do seu conceito de relatedness, que eu falei a vocês, que é revolucionário, no sentido de flexibilizar uma compreensão de relações familiares como não sendo normativa, jurídica, né, abstrata ou formal, mas de ser fluida, situacional. Né? Mas esse fluido situacional, na medida em que ele se repete como um padrão, que ele vai ganhando peso, que ele vai ganhando escala em termos sociais, ele pode realmente representar novas configurações familiares no sentido mais amplo, né, mais social. Né? Por isso ganha relevo essa ideia de família multiespécie. Isso dos benefícios psicológicos da relação, na verdade, não é uma resposta substantiva, mas é a resposta dos seus entrevistados. Né? E daí uma das críticas possíveis ao trabalho da Lawrence Simpson, né? Que ela limita seus resultados à sociedade norte-americana e ela faz um conjunto restrito de entrevistas que pode-se discutir se são representativas as 35 entrevistas do conjunto da sociedade americana. Eu tenho uma outra apresentação sobre as teorias, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Depois ela tem capítulos, né, esse capítulo é essencial, primeiro, depois ela tem capítulos onde mostra como essas identidades dos animais e essas identidades na relação com os animais vão se formando através de ritualizações, de rotinas, de obrigações que são estruturadas e, ao mesmo tempo, altamente valorizadas. Inclusive, para dar uma notícia a vocês sobre animais em desastres, em estudos feitos nos Estados Unidos, se aplica uma escala em que você tem dois aspectos diferentes para entender o quanto se tem a efetividade da ajuda a um animal afetado, né? Um animal de estimação afetado por um desastre, uma inundação, por exemplo. Então, essa escala se divide em uma escala de afeição e uma escala de comprometimento. E a escala de comprometimento, ou seja, quanto você se sente obrigado, não é necessariamente a escala da afeição. Né? Então, o amor incondicional não é suficiente para sustentar a realização dos deveres, né, para com o animal de estimação. E o que esses autores, né, dizem é que você tem um predomínio
do comprometimento sobre a afeição, na hora de você predizer quem mais está, quem tende mais a salvar, a levar consigo o seu animal. É quem declara mais enfaticamente o seu comprometimento do que propriamente a afeição. Embora essa divisão, essa dicotomia também sofra críticas. Né? É muito difícil um comprometimento sem uma genuína valorização afetiva. Mas só para dar uma notícia que são escalas que são utilizadas. Queria perguntar para vocês se a gente pode fazer um pequeno intervalo. 10, 15 minutos, pode ser? Porque é cansativo para vocês e para mim. Tá, eu vou pegar um cafezinho, vou tomar uma água e vou interromper a gravação. Eu vou continuar de forma mais sintética, projetando aqui um mapa conceitual que faz um pouco a conexão dessa discussão de hoje com as discussões que nós vínhamos travando, né, de uma forma evidentemente superficial, né? Não tem como aprofundar. Depois a gente fala algumas críticas a Laurence Simpson e ao contexto brasileiro. Eu queria saber se vocês conseguem enxergar. Bom, então a gente tem teorias do vínculo humano-animal. Aqui nós temos uma série de autores, dois autores que nós nos referimos e que são, evidentemente, autores importantes no contexto do substrato teórico mais geral que embasa essas discussões, que são Bruno Latour e Tim Ingold, e isso é reconhecido pelas próprias autoras e as autoras propriamente ditas, a dona Harry, mas também nós podemos aqui citar a Anna Tsing, né? Nós já falamos exaustivamente dela, que são essas abordagens teóricas das relações multiespécie e estudos críticos animais, né? Então, ali a dona Harry com as espécies companheiras, as ideias de coevolução, de natureza, culturas, uma série de outros termos também, como devir com, por exemplo. A Laurence Simpson, que vai, em Just Like Family, falar de uma identidade familiar, multiespécie. Vincent Desprez, que animais diriam se perguntássemos as perguntas certas, né? Então, ela questiona estudos de laboratório. Eu acho que isso espera um pouco uma conversa que tive com o Nicolas, que é muito interessante, as questões colocadas por Nicolas a partir da assistência dele e de Maria Paula a um evento. Depois eles podem, se quiserem, relatar sobre a autobiografia de um povo, de Vincent Desprez. E a Vincent Desprez, o que ela diz é que as perguntas não são as certas que se colocam em modelos animais em laboratório. Bruno Latour, com teoria do ator-rede, agência dos não-humanos, e Timbo, com uma antropologia da vida, uma antropologia ecológica, sua perspectiva relacional, dwelling, que é o habitar, né? E ali já tem alguns conceitos, a etnografia multiespécie, a agência dos animais, o parentesco, interespécie. Uma ética do cuidado. E aqui começa a aparecer abaixo uma comparação entre Estados Unidos e Brasil, que é importante porque eu vou falar a seguir, né, que são as práticas de cuidado, que ela diz, a Andrea Laurence Simpson, que tem uma antropomorfização avançada dos pets,
mercado altamente especializado, que é o maior mercado do mundo, com seguros de saúde, medicina avançada. No Brasil, a gente tem também um crescimento acelerado, mas se tem uma importante divisão no acesso aos cuidados. Acho que não é justo restringir só o Brasil, porque também os Estados Unidos têm diferenças de classe e exclusão que são muito importantes, que certamente incidem na capacidade de acessar serviços veterinários por parte de famílias de menor renda. E umas questões importantes sobre o trânsito entre os pets domésticos e animais comunitários, quando é que é um, quando é que é o outro. Quer dizer, você tem diferentes configurações de relação e costumes de acordo com, enfim, paisagem sociocultural e ecológica em que está se colocando esta relação. Sempre lembrando a crítica que Donna Haraway faz à ideologia do amor incondicional. Ela acha que a ideologia do amor incondicional, no Manifesto das Espécies Companheiras, ela vai estar por detrás, inclusive, de muitos abandonos de animais, na medida em que o animal ele envelhece, ele começa a se comportar de uma forma desviante em relação ao que se espera dele, ele se mostra ou agressivo, ou infeliz, ou insatisfeito. Então, muitas dessas questões comportamentais, ou questões de custo, ou de envelhecimento, ou um animal cujo tutor morre e algum filho ou parente se vê com a decisão do que fazer com esse animal que sobrevive ao seu dono ou tutor, e muitas vezes esses animais são abandonados. Então você tem um constante trânsito entre o pragmático e o idealizado. Né? E não é apenas por questões financeiras, mas por o que a gente poderia chamar de reificação, é a transformação daquele animal que era um membro da família numa coisa. Isso reflete os outros textos que estão, Luciana não poderá apresentá-los, que são, mas talvez fique para uma próxima ocasião, e que são o de Leslie Irving, que é uma autora de referência também, e de Daphna Shir-Vartesh. E o de Daphna é muito marcante sobre a pessoalidade flexível, porque ela entrevistou casais num período longo que tem animais de estimação, a maioria deles lá no deserto do Negev, no sul de Israel, essa socióloga entrevistou. E muitas dessas famílias tinham a ideologia do amor incondicional e do pet como membro da família. Paradoxalmente, alguns desses pets são abandonados, e não são por poucos, na medida em que há mudanças na configuração familiar, há separações, envelhecimento, mudanças no perfil de renda, ou desemprego, ou mudança de emprego, ou mudança de local de habitação, e esses pets que eram membros da família são abandonados. O que se pode concluir daí? É que o pet é definido, o animal de estimação, ele é definido, por exemplo, no Código Jurídico Brasileiro, ainda, embora a discussão sobre sujeitos de direito, animais sencientes, que é importante, certamente, mas ele é definido como propriedade, e a leitura, a representação que se faz dos animais de estimação, ela vai, na verdade, oscilar entre esses sujeitos significativos com os quais interagimos, etc., e que chamamos de filho, para coisas descartáveis. Não se choquem com isso. Então, há muitas vezes uma oscilação condicionada por N fatores,
na medida em que você não tem uma proteção legal adequada, nem uma cultura de cuidado que implica numa obrigação moral muito maior, embora haja um empreendedorismo moral da proteção animal, quem defende que realmente isso cresce progressivamente na sociedade brasileira, mesmo pessoas com renda podem se desfazer, com uma boa renda podem se desfazer de uma forma muito cruel de seus animais, especialmente na fase da vida em que eles dão mais despesas, que é a velhice. Então, se vê muito. Nós, por exemplo, eu e minha esposa, a gente adotou anos atrás uma casa aqui próxima, uma gatinha branca, idosa. Nós colocamos o nome de Anitta. Na época eu não pensei na cantora, mas eu nada teria contra colocar o nome da cantora. Mas eu estava pensando na Anitta Leocádia, filha do Prestes, né? E a Anitta tinha muitos problemas de saúde, ela tinha um fígado comprometido pela fome que ela passou, etc. E mesmo assim ela durou vários anos. E aí, quando nós levamos ao veterinário, descobriu-se que ela tinha sido esterilizada já, ou seja, ela foi posta fora. E aí a gente supôs, pode ser de uma pessoa idosa, foi retirada. E a Anitta tinha muitas sequelas, desse abandono. Ela, por exemplo, ela tinha uma obsessão por guardar a área da comida, sempre, o tempo todo, à volta da comida e da segurança. Então, eram os dois imperativos maiores de sua vida. E eu era o humano de referência dela. Ou seja, a gente supôs que era um homem mais velho, que a cuidava, etc. Não sei, ou uma mulher, quem pode saber? Não está inscrito no animal a sua história anterior, infelizmente. Daí a importância do registro. Né? E ela veio a falecer um ano atrás. Ela morreu em casa, no frio, e ela estava já muito mal. Ainda conseguimos dar essa vida digna. Então, ela expressa esse indício de que ela já era esterilizada, que alguém se livrou deste animal. Né? E lembra que eu não ia falar, mas ontem tivemos que fazer uma coisa muito dolorosa. Nós tínhamos o Zulu, que era um cachorro que tinha 18 anos de idade, que sofria de um câncer. Depois de muito sofrimento, eu e ela decidimos que íamos abreviar esse sofrimento. Ele já não conseguia andar, nem fazer as necessidades, estava muito mal. E o levamos ontem para fazer a eutanásia. Né? Eu tento me controlar para não me emocionar, porque o Zulu era com o meu filho mais velho, né? Porque eu não tenho filhos humanos. E eu e ela estivemos juntos durante a eutanásia. E lá, durante a eutanásia, ele ainda teve um sofrimento adicional, porque a veterinária disse, olha, eu tenho que procurar uma veia, uma das patas dele, para administrar um anestésico antes de ministrar a substância que ia provocar a morte, né? Então, eram duas substâncias. Só que ela ia colocando ela ia colocando esqueci o nome, talvez a Luciana, um instrumento que é tipo, para fazer um torniquete, né, para poder depois colocar a chave. E a veterinária não achava a veia, e ela ia espetou várias vezes o Zulu, então ele se queixava. Então, assim, eu já indo levar o Zulu para fazer a eutanásia, ainda tinha que testemunhar um sofrimento final, foi muito para mim. Eu quase que não tive condições de estar apto para dar aula hoje. Então é um momento que eu ainda estou de luto, né? O luto é um processo psicológico inevitável. Quer dizer, isso também é um indício da humanização, né, desses animais, né? Um luto que a gente não escolhe, quer dizer, não é descartado o animal, ao contrário, quer dizer, no nosso caso é um dever até a morte, mas nós sabemos, nós temos consciência que nós temos condição financeira para poder
enfim, dar conta dessas despesas, porque com a velhice vem muitas pessoas, tanto as pessoas como os animais, eles vão ficando caros na velhice. Vocês entendem? Então, nas últimas semanas, nós gastamos, no último mês, eu acho que quase 15 mil reais em internações, medicações e outras coisas com o Zulu. Então, eu fico imaginando, isso é tema de uma pesquisa que, infelizmente, eu não tive condição de fazer, mas para algum de vocês, como são os cuidados com animais de estimação em classes sociais, pessoas de classes sociais de renda menor. Como elas se alimentam, como elas cuidam, como elas passeiam, como fazem para ter acesso aos serviços veterinários, como lidam com o animal nas diferentes fases da vida. Não tem nenhum trabalho etnográfico no Brasil que eu conheça que dá conta disso. Incluo neste nenhum. Isso é algo que eu sinalizo para vocês. Ou seja, se reproduz uma exclusão em diversos níveis. Né? Já tem projetos, por exemplo, para ter um SUS veterinário, mas ninguém ia financiar isso. E aí sempre há uma objeção, muitas vezes a objeção a projetos para estender direitos para animais de estimação, historicamente, ela veio da esquerda. Porque você não prioriza a verba para pessoas de baixa renda, por que ficar estendendo direitos a animais, gastando com animais? A resposta é muito simples. Numa família em situação de vulnerabilidade, o animal está em situação de vulnerabilidade. A vulnerabilização do animal, por quem esta família nutre um afeto que é igual ao meu, no mínimo, pelos meus animais, me sobraram dois aqui, um gato e uma cadela, vulnerabiliza a família. Então, cuidar da saúde dos animais de estimação é cuidar da saúde das famílias de baixa renda. O que mais? Então, tem iniciativas como bancos de ração. A ração é uma coisa cara e essencial. Mas, por exemplo, os animais também são sentinelas. Quer dizer, a porta da política pública voltada para a saúde pública, ela é essencial para a extensão dos direitos a animais. Porque, às vezes, os animais são sentinelas dessas circunstâncias, são sentinelas de doenças, enfim, de zoonoses, por exemplo. Eles não são inimigos, né, pragas. Eles são indiciários, sentinelas dessas, estão ali cumprindo um papel de antena dessas epidemias. Tá? Deixa eu trocar aqui e passar umas outras coisas para vocês, assim, para caminhar mais para o fim. Um levantamento que eu fiz com o Eliezer Pedroso Rosa, que foi meu tutorado como aluno especial, que fez as disciplinas comigo na graduação de relação humano animal, enfim, agora está fazendo outras coisas. E o Eliezer tem algo que eu não tenho, que é um conhecimento sobre ciência de dados. Desculpe, Amanda, eu não havia lido o que você escreveu. Sim, é verdade, Amanda. Essa questão é uma questão permanente, né? Pessoas em situação de rua que não ficam em abrigos pelos seus animais de companhia não serem aceitos. Mas
Está crescendo uma tendência aos abrigos pet-friendly, né? Isso é realmente uma vulnerabilidade compartilhada. Essa questão se colocou durante a enchente do ano passado. Então, alguns abrigos tinham uma área separada, onde os animais de estimação das pessoas que estavam abrigadas ali ficavam. Foi o caso ali da ESEF, mas também era o caso do Centro Vida, lá que eu observei. Mas, com certeza, é uma vulnerabilidade compartilhada. Várias vezes, inclusive, né, não é isso aí que você está falando, eu testemunhei gente desesperada procurando seus animais de estimação em abrigos. Tinham perdido por causa da enchente. E agora tem uma questão aqui que a gente não conseguiu desenvolver e aprofundar, né? A gente ficou um projeto, ficou na gaveta, que tanto o Eliezer como eu somos extremamente criteriosos e exigentes com os dados, com a interpretação. Então, o nosso processo acaba sendo, não é um processo assim instantâneo, né? Não sai um artigo de hoje para amanhã. E o Eliezer e eu fizemos um levantamento na base de dados do Congresso Nacional sobre projetos legislativos relacionados a animais de estimação. Então, só deixa eu passar alguns painéis, são poucos. Os termos pesquisados foram animais de estimação, animais domésticos, cães e gatos. O período foi de 1993 a 2023, porque 1996 é o período inicial para qualquer busca lá, nesse portal. Eu acho que é quando se informatizou isso. Então, você tem 629 projetos e um ano e meio atrás eram 370 em tramitação. Agora, esse dado aqui é muito importante. Tá? Projetos de lei apresentados por partido político. Ó. Então, União Brasil ganha, aí você tem PRB, ou seja, a direita é a que mais apresenta. E aí nós podemos fazer uma discussão sobre pauta. Sim, sim, Amanda. É verdade. Verdade. E eu acho importantíssimo existir esse registro. Agora, até ele se efetivar, é um passo grande. Então, aqui o comentário. Agregando o número de propostas por partido, é notável o predomínio de iniciativas apresentadas por parlamentares de direita. Certo? Onde é que está o PT, o PDT? Estão bem atrás aqui. E muitas vezes as propostas desses partidos identificados ao espectro da esquerda, elas foram feitas posteriormente. Ou seja, elas viram uma pauta se inflando e seguiram nesta onda. Então, aqui vocês podem ver, o azul é a direita, a série histórica começa em 1996. E aí é interessante, porque a partir de 2018, ou seja, na época do governo Bolsonaro, quer dizer, antes disso, a partir de 2014, você tem um crescimento. É quando a onda de direita começa a se consolidar, você tem um crescimento da pauta. Você começa a ter mais parlamentares de direita, um congresso com maior representatividade desses parlamentares do espectro da direita. Então, são bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, ou do agro.
E a partir de 2018 a 2019, você tem um agigantamento no número de projetos e você tem a esquerda seguindo, né? Não é à toa que a silhueta é semelhante, mas a esquerda ela atinge seu maior número em 2019, depois ela estabiliza e a direita continua a se avolumar o número de projetos. Eu não estou falando que é um número absoluto, o projeto ele vai mudando de nome, de propositor, às vezes ele tramita, às vezes ele é engavetado. Então, os projetos de lei apresentados por deputado aqui. Fred Costa, do Patriota, Célio Studer, Ricardo Izar. Esses deputados, isso Eliezer me chamou a atenção, esse é um dado muito importante. Esses deputados, eles são deputados que eles transitam no espectro da direita, mas eles não têm uma filiação rígida a um partido, até porque no Brasil isso é complicado. Ou seja, esses campeões de projetos, eles são deputados desta pauta. E muitas vezes esses projetos, quando eles tramitam, eles ganham adesão da esquerda por ser projetos que não sucumbem à polarização. Eles conseguem ultrapassar barreiras. Apesar de inúmeras diferenças em outros contextos, como projetos envolvendo costumes, economia, entre os mesmos deputados de partidos de orientação ideológica divergente, contrária ou até mesmo antagônica. Então, o Ricardo Izar, por exemplo, acompanha há mais tempo, uma pessoa identificada que chama-se Causa Animal, né? Mas, assim, tem projetos envolvendo o transporte de animais, tem projetos envolvendo mudanças no Código Civil que individualizam esses animais e a guarda e a proteção e a tutela compartilhada em casos de separação ou de obrigação em casos de abandono, que tem a ver com a incorporação dos animais num direito de família. Então, não é algo necessariamente voltado à população de animais de rua, mas acaba sendo algo arrastado por essa pauta. Ou seja, um direito, já te dou já te dou a palavra, Jonas, quer dizer, um direito pode arrastar outros. Fale, Jonathan Madeira Rocha. Oi, professor, está me ouvindo? Muito bem. Legal. Então, eu acho esses dados muito interessantes. Assim, algum tempo atrás eu pensei de procurar, assim, né? E acho que as suspeitas que eu tinha se confirmam um pouco vendo essa questão, né? E eu digo isso porque, enfim, eu cresci em Cachoeirinha, região aqui na região metropolitana, então tenho vínculos ali ainda até hoje, né? De familiares, amigos. E eu acompanho muito, assim, de perto algumas discussões políticas ali da cidade, e muito parecido com os dados, desde que essa onda da direita começou a ganhar uma cara de bolsonarismo, digamos assim, eu vejo candidaturas a vereadores assim entrando com a pauta animal, e todos eles vinculados à direita, né? Pessoas que geralmente tinham uma trajetória, digamos, de protetor dos animais, né? Aquela pessoa que trabalha no bairro recolhendo, não sei o quê, tem um trabalho, de certa forma, comunitário no bairro ali, e que aí, com essa onda da direita, lançou uma candidatura, que foram pelo menos 2 ou 3 que eu acompanhei, assim, candidaturas no espectro político, digamos, bem bolsonarista, mas que vinham dessa trajetória de um trabalho já de alguns anos em proteção dos animais, né, animais de rua, cachorro e gato praticamente, né, mais cachorro até, na verdade, que faziam esse trabalho comunitário, de pegar um cachorro que está na rua, tentar tratar, tentar fazer uma castração, alguma coisa assim. E aí, junto com isso, eu comecei a perceber que isso tudo virou
candidaturas dessa nova direita foram criando essa cara. Algumas, pelo menos duas, eu sei que se elegeram, se tornaram políticos agora, profissionais, digamos assim, e outros não, e estão ocupando ali cargos de CC, enfim, toda essa coisa que a gente entende, mas através dessa bandeira da proteção animal, assim. Então, é realmente algo bem interessante, e assim, são trabalhos que são feitos em periferias de Cachoeirinha, assim, em bairros pobres ali, que contam com um apelo, digamos assim, emocional das redes sociais para botar foto de animais muito doentes, às vezes, e buscar doações para um tratamento disso ou daquilo, assim. Então, todo esse, digamos assim, uma busca assim, como algo social, um trabalho social, mas que ele é completamente assim também lido pelo viés de uma política de direita mesmo, assim, né? Então, bem interessante essa convergência, inclusive, de datas, né? Muito importante o que você está trazendo, do ponto de vista informativo e do ponto de vista de questões, né, que você levanta. É uma conversa que eu gosto, que eu acho assim, muito importante para entender o Brasil atual. E isso eu percebi também, inclusive depois da enchente, teve algumas protetoras que candidataram-se, só que, na verdade, tiveram poucos votos, mas nenhuma se candidatou por um partido de esquerda que eu me lembre, né? Mas pode ser que tenha havido, porque teve uma série de candidatos identificados com esta pauta. Isso eu não estou querendo estigmatizar o trabalho que essas pessoas fazem por um viés ideológico meu, mas o dever do reconhecimento, como você está fazendo também. Acho que a tua mão permanece levantada, viu, João? Você tem esse trabalho que é feito e que muitas vezes são mulheres de classe média. Aí tem uma série de questões imbricadas, o quanto a pessoa foi educada junto com animais, às vezes, por exemplo, a mãe já fazia isso. Existe uma divisão, infelizmente, ainda matricial na nossa cultura, em que a mulher, com a crase mulher, recai as tarefas de cuidado humano ou com outras espécies, né? E com cuidado recai também a estigmatização. E isso é um problema bastante grande do ponto de vista ideológico. Você tem uma tensão entre a criação de animais em periferias, né, que são muitos, e as moralidades da proteção animal. Realmente você tem animais, às vezes, situações deploráveis, mas assim, projetos de lei que aumentam as penas para maus tratos com os animais, sem levar em conta a importância de você ter medidas que são educativas ou medidas que abordem outros aspectos da qualidade de vida das populações em vulnerabilidade, são muitas vezes projetos demagógicos e populistas que partem de um recorte punitivista de pessoas que são influencers em redes sociais da causa animal. É muito fácil você encontrar maus tratos em periferias, porque eles estão muito visíveis. É o cachorro magro amarrado numa corrente. Então vai, o influencer leva um policial e às vezes eles invadem a casa da pessoa. Às vezes a situação não é bem assim, mas isso permite mobilização via indignação em redes sociais e crescimento da importância de quem faz isso. Não é, evidentemente, tem outras pessoas com perfil diferente, acho que a Luísa Mel e outros locais, que eu não lembro bem o nome, tiveram uma atuação destacada durante a época das enchentes.
Mas, assim, eu vejo esse perfil que eu acabo de descrever em homens. Esse perfil punitivista é curioso isso, né? Parece que tudo converge. Em homens, muitas vezes ligados, é o sargento, é o delegado, não sei, ligados a esses partidos e que tem este enfoque punitivista e machão, assim, resolver as coisas na base do espetáculo, da denúncia e da punição. São exemplos extremos, mas é claro que os maus tratos indignam, né, e tendem a acarretar apoio das pessoas, mas existe essa vertente também. Tem um lado também que as concepções de esquerda muitas vezes não contemplam o voluntariado, tá? Não contemplam o voluntariado, contemplam muito mais transformações a partir do Estado, redistribuição de renda, né? Políticas sociais que emergem do Estado, mas assim, esse plano do voluntariado individual, ele acaba sendo absorvido por discursos de empreendedorismo, então discursos cristãos, né? Enfim, de determinadas igrejas, né? Enfim, não estou novamente julgando, estou tentando compreender, né, por que a esquerda não ocupa esse espaço, né? E isso ficou muito evidente durante aqui as enchentes, né? Onde teve uma glorificação das iniciativas individuais, ao mesmo tempo uma crítica constante, muitas vezes injusta, ao que os governos tentavam fazer, né? Como se só o indivíduo e sua iniciativa, né? O empreendedor de si mesmo, como diria Michel Foucault, pudessem transformar a realidade. Então, existem questões de fundo aí muito misturadas, e uma das questões principais nessa parte político-legislativa me parece ser essa esfera da família e como ela acaba sendo catalisada por um discurso religioso, um discurso de direito. Havia um Ministério da Família, que era o da Damares Alves, todo mundo sabe quem é, na época do governo Bolsonaro. E agora ficou só o Ministério dos Direitos Humanos, né? Mas não tem um Ministério dos Direitos Animais, por exemplo. Agora você tem uma secretaria em nível que tenta fazer muita coisa, em nível federal, como isso que a Amanda relatou para nós. Mas a pauta ela está, vamos dizer, hegemonizada por protagonistas que vêm desse espectro da direita com um determinado alinhamento ideológico com outras pautas, mas ao mesmo tempo a sua tramitação ela não tem tanta dificuldade, salvo se for um projeto, por exemplo, para fazer um SUS veterinário. Um SUS veterinário, inclusive, foi um deputado de esquerda que propôs. Mas o SUS, que implica uma tremenda quantidade de recursos, isso não seria aprovado, né? Aprova-se dar direitos para a viagem, mudança de Código Civil. Há também um projeto do Matheus Laiola sobre a regulamentação da família multiespécie. Tem em algum lugar este projeto. E sim, o que eu quero dizer para concluir esse diálogo com o que Jonathan muito apropriadamente levantou é que eu acho que é uma mina de ouro, uma caverna de Alibaba etnográfica que não foi explorada pela nossa antropologia, embora haja muitos estudos sobre famílias de classes populares, né? Porque quando vai se falar a série família multiespécie, tem que integrar outras formas de relação ou outras realidades que não essa realidade idealizada de classe média.
ver se tem algo que... Eu acho que os outros dois textos que Luciana iria apresentar, eles vão na mesma direção, da Lawrence Simpson. O de Leslie Irving, ele vai falar em situações de abuso e violência. Tem uma área dos estudos animais que, como a do Arnold Arluck, do Just a Dog, sobre crueldade contra animais, as polícias de proteção a animais, tem até reality show sobre isso nos Estados Unidos. Tem o trabalho sobre os homeless e seus animais, que é o da Leslie Irving, essa pessoa iluminada, grande socióloga, e ela tem uma linguagem muito acessível. Ela já trabalhou com adoção, foi a primeira a trabalhar com desastres envolvendo animais, né, ela fez pesquisa etnográfica depois do furacão Katrina, em Nova Orleans, né, em 2005, 2006. Ela também trabalhou com os animais das pessoas sem teto nos Estados Unidos. Né? E o nome do livro é My Dog Eats First. Meu cachorro come primeiro. E a gente vê muitas situações, né, de pessoas em situação de rua, em que os animais estão bem cuidados, etc., ao contrário do que certas representações mais estigmatizantes pareciam supor. Então, eu não sei, alguém gostaria de falar, mas alguma coisa, esse tema é tão interessante. Aqui, em termos de apresentação, eu já concluí. Então, se ninguém tiver mais nada a falar, eu vou dar por concluída a aula hoje. Tá? Então, eu vou me despedindo por aqui. Eu agradeço a paciência que vocês tiveram para acompanhar esta longa exposição que eu fiz. Espero que algo, enfim, esteja implantado de forma relevante na consciência de vocês sobre esse tema que eu acho tão importante. Ele tem muitos links com outras questões, muitos nexos. Eu posso disponibilizar as apresentações aqui, se vocês desejarem. E eu estou permanentemente aberto a diálogos e introduções.